Vou tirar a máscara aqui porque tem um nariz um pouco grande, né? Da última vez não deu muito certo. Vou orar com a máscara aqui, o nariz fica saindo para fora, é complicado. Cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, que estão aqui na igreja, irmãos que estão nos acompanhando também, online. Queria rapidamente aqui, pastor, tomar a liberdade aqui, rapidinho, de passar um relatório para o pessoal. Eu até deixei com o pastor, não sei se passou para os irmãos, passou? Mas só ler aqui os irmãos que têm nos ajudado, né, com as cestas básicas, e tem sido uma grande bênção, né, na vida de muitas famílias aqui do bairro. Então nós entregamos aqui para a dona Maria, dona Gasparina, Edson, Patrícia, cada nome desse é uma família que foi entregue, né? A Isabelle, a Diane, a Márcia, Cleiton, Eliane, o Carlos, esse último aqui, Carlos e Ismael, foram dois senhores que eu conversei essa semana, na quinta-feira à tarde, saí aqui pelo bairro, e na verdade eles estão necessitados, né, de uma cesta. Eu até queria pedir, tomar a liberdade de pedir, se alguém pudesse nos ajudar, nos abençoar com uma cesta básica. O senhor Ismael, ele está vindo de 4 Barras para cá, separou da esposa há algum tempo e perdeu as 2 filhas num afogamento, né? Faz pouco tempo isso. É uma situação bem complicada, delicada, né? Estão vivendo. Então queria pedir ajuda aí dos irmãos da igreja do Senhor. E todos esses irmãos que a gente disse aqui tem o endereço certinho. Quem quiser visitar depois, essas portas estão abertas, viu, pastor? Quem quiser chegar lá, fazer uma visita, fazer uma oração com os irmãos, só identificar, o pastor João esteve aqui nessa casa. Então as portas estão abertas para essas pessoas receberem mais da porção da palavra de Deus. Amém? Então queria nessa noite, sem mais demora, compartilhar a palavra de Deus com a igreja. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 6 ao versículo de número 18. Amém? Queria ler alguns versos aqui nessa noite com a amada igreja. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 6 adiante, verso 6 ao 18 diz assim: a palavra do nosso Deus. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante de Ti, ó Pai, diante da Tua palavra viva, poderosa, eficaz, nós estamos nessa noite e clamamos, ó Deus, que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo seja ministrando sobre as nossas vidas, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Ó Deus, cumpre
em nós a tua vontade, o teu querer. Assim que oramos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Queria falar um pouquinho com os irmãos nessa noite sobre vivermos o primordial. Não sei quantos já assistiram um filme chamado Antes de Partir. Não sei se alguém aqui assistiu. Com Jack Nicholson, né, e o Morgan Freeman, né? É um filme bem interessante, bacana. Ele tem esse título porque os dois estão num estado terminal de câncer e se conhecem no hospital, né? Tem aquela trama toda. E aí o Jack Nicholson, que é o dono do hospital, né, um camarada muito rico, convida o Morgan Freeman para fazerem tudo aquilo que eles tinham vontade antes deles morrerem, né? Então eles saem pelo mundo afora, na maior curtição, né, dando vazão lá a todos os seus desejos, e assim que se desenrola esse filme. Aqui Paulo está dizendo, né, que ele tem ciência, no verso 6 que nós lemos, o primeiro versículo que nós lemos nessa noite, Paulo tem ciência de que o tempo da sua partida é chegado. O Senhor revela para ele, assim como aconteceu com o apóstolo Pedro também, Jesus revela para ele que o tempo dele está chegando nessa terra. O tempo de Paulo, do seu bom combate, da sua carreira, de todo o trabalho que ele realizou para Deus, está findando. E essa é a última carta que Paulo escreve. 2 Timóteo é a carta que Paulo escreve da prisão, né? E dali, dessa prisão, ele vai ser decapitado, segundo a história, né, nos conta. Então ele está ciente disso. Agora, não é que Paulo, ele tem essas atitudes, né, que nós vamos compartilhar nessa noite, porque ele vê que a vida dele está acabando, então ele começa a ter essas atitudes. É diferente do filme, né? É o contrário do filme. Ele faz isso porque, na verdade, a sua prática já é essa. As práticas, né, que eu queria compartilhar com os irmãos aqui nessa noite, que devem ser de primazia na nossa vida, deve ter um primeiro lugar na nossa vida, deve ter um destaque primordial na nossa vida. Essas coisas Paulo já as vivia. Então não é porque ele ficou sabendo agora que a sua vida está no fim, que ele abandonou essas coisas, que ele largou mão de tudo isso e, né, chutou o pau da barraca e disse, não, agora eu vou fazer o que eu quero, já que eu vou morrer mesmo, já dei tanto de mim pela causa do Evangelho, já me doei tanto, já me esforcei tanto, então agora eu vou fazer o que eu quero, o que eu penso. Não! Até porque não tinha nem como, né? Ele estava na prisão, não tinha nem como fazer muita coisa. Mas olha que interessante, né? Mesmo estando na prisão, e mesmo sabendo que o tempo da sua partida é chegado, olha o que Paulo tem no seu coração, olha os sentimentos, olha os desejos, né? Eu queria isso compartilhar com a igreja nessa noite, que essas coisas devem ser primordiais também na nossa vida, e que nós não devemos pensar nelas só por conta da pandemia que veio, né? E a gente teve um tempo aí de reflexão, muita gente refletindo. Até os irmãos vão perceber que essas coisas que nós vamos falar aqui, muita gente falou nesses tempos, nesse tempo de pandemia, que a gente deve se voltar a essas coisas, mas a gente não deve tomar elas para a nossa vida só por conta da pandemia. Porque senão depois a pandemia passa, né, as coisas voltam à sua normalidade, e a gente acaba perdendo isso de vista. Então essas coisas têm que ser primordiais na nossa vida, porque elas vêm do céu para a nossa vida, né? Porque elas são primordiais mesmo para que a gente tenha uma vida abençoada e próspera aqui nessa terra. Então Paulo no verso 9, ele diz assim para Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Paulo era um homem que prezava muito pelas amizades. Ele prezava muito pelos amigos, pelos companheiros que ele tinha, né, de ministério, de obra do Senhor. Mas não era só por conta da obra, só por conta do trabalho que eles realizavam para o Senhor, mas era por conta da pessoa em si mesmo. Era por conta de estar perto, de estar próximo, era por conta dessa amizade que os fortalecia e os impulsionava
né, um ao outro a fazerem a vontade de Deus. Achei um texto interessante aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 12 e 13, quando Paulo, ele diz assim que ele foi até a cidade de Troade, né? E ali se abriu uma porta no Senhor para ele pregar o evangelho. Olha só, abriu uma porta no Senhor para ele pregar o evangelho ali. Mas ele diz assim no verso 13: só que eu não encontrei o meu irmão Tito. E eu fiquei tão, ele diz, né, eu fiquei tão constrangido no meu espírito por conta disso, tão incomodado, que eu parti dali e fui para Macedônia. Ele tinha uma oportunidade, Deus estava abrindo uma oportunidade para ele pregar o evangelho, mas mesmo assim, né, o grande Paulo, né, que a gente ouve tanto e fala tanto dele, ele não teve tranquilidade no seu espírito, porque não tinha alguém ao lado dele, porque ele não tinha um amigo Tito do lado dele naquele momento. E ele preferiu partir dali e ir para a Macedônia. Então, se tem algo que a gente deve primar na nossa vida, são esses relacionamentos que são muito benéficos para nós, né? O homem, a gente sabe disso, o homem não foi criado para viver solitariamente, mas para viver em sociedade, para ter essa comunhão, né? Para estarmos comungando uns com os outros, para partilharmos da vida uns com os outros. E por isso tanta gente nessa pandemia tem sofrido emocionalmente, psicologicamente, por causa desse afastamento. Isso abate, né? Isso traz dificuldades para nós, porque nós precisamos compartilhar a vida uns com os outros. Não é à toa que o próprio Paulo, ele descreve a igreja, né, ali na primeira carta dos Coríntios, como corpo. Ele faz menção da igreja como corpo, e nós somos os membros que são interdependentes, nós precisamos uns dos outros. Precisamos estar juntos, precisamos compartilhar a vida, precisamos compartilhar, né, as alegrias e as tristezas, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Então nós precisamos primar pelos amigos, pelas amizades, né, pelas amizades de Deus na nossa vida, os amigos que servem de bênção na nossa vida. Não vamos deixar com que essas coisas, né, com que essas amizades que são tão benéficas na nossa vida, elas se esvaiam por conta dessa pandemia, ou por conta da nossa vida corrida e maluca, né, que a gente está vivendo. Hoje eu vejo que é um afastamento muito grande. A gente se fala tanto por via online, né, a gente fala tanto via WhatsApp, mas nada disso surte o efeito do tete a tete, de estarmos juntos, de andarmos juntos, de caminharmos juntos. Então, se há uma coisa que nós temos que primar, são pelas amizades, são pelos amigos. Provérbios 17:17 diz que em todo tempo ama o amigo, né? E na tribulação se faz o irmão. Então, em todo tempo, nós precisamos ter um amigo que nos ame, ou seja, que vai estar junto conosco, vai estar nos auxiliando, vai estar nos amparando, vai estar servindo de bênção para a nossa vida, porque foi Deus quem colocou esses amigos para caminhar conosco. Amém? Segunda prioridade que nós precisamos ter, não só por conta da pandemia, mas nós precisamos retomar isso na nossa vida, é o nosso ministério, né? O ministério que foi entregue a nós pelo Senhor Jesus. No mesmo verso 11 ele fala: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Fiquei pensando nisso, é muito intrigante, né, a gente pensar nisso, porque Paulo, ele sabia que o tempo da partida dele era chegado. A gente viu aqui, ele estava encerrando, e ele mesmo diz: completei a carreira, mas ele ainda está pensando no ministério. Ele diz: traz Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Então ele está pensando ainda, quem sabe, ele tenha uma oportunidade ainda de falar de Jesus. E ele fazia isso, né? A gente pode ver na sua vida, nas suas cartas, ele falando a respeito da guarda lá de Roma, que ficou sabendo de Jesus por conta que ele foi preso. E ele diz que a própria prisão dele foi benéfica. Ele tinha essa visão de entender que Deus estava levando ele para a prisão para anunciar o evangelho ali entre a guarda pretoriana. Então ele tem isso no seu coração. O seu ministério
é algo primordial na sua vida, tanto que ele fala lá em Atos 20, 24, que ele diz, eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo em nada. Em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Ele diz, olha, ainda que eu sofra tudo, mas se eu completar a minha carreira já está ótimo. Se eu completar o ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos, se eu cumprir o chamado que Ele trouxe a mim, eu sei que eu fiz a vontade de Deus. Às vezes eu ouço alguns irmãos falando de maneira muito saudosa, falando a respeito de trabalhos que se fizeram, de evangelizações que aconteceram. Como foi bom aquele dia, quando a gente foi para aquela praça, e a gente pregou, e a gente cantou, e a gente fez, aquele dia que a gente foi em tal lugar, naquele orfanato. E eu vejo que às vezes a gente toma isso muito de uma forma saudosista, e a gente vai deixando o ministério, o chamado, os dons, os talentos que o Senhor pôs nas nossas mãos. Isso vai tomando uma normalidade na nossa vida, a gente vai fazendo assim, de uma forma às vezes muito profissional, Nos falta esse zelo, nos falta esse fogo do Espírito no coração, para continuarmos cumprindo com o chamado que o Senhor nos deu, com alegria, com disposição, com interesse de vida. Então Paulo, mesmo ao final da sua vida, ele ainda estava pensando no seu ministério, ele estava pensando em fazer a obra de Deus, ele estava pensando em pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós, e eu, e você, isso é algo primordial na nossa vida. O Senhor tem um chamado, o Senhor tem dado dons, o Senhor tem dado talentos a cada um de nós. Ninguém no corpo de Cristo pode dizer que não tem um chamado, que não tem um talento, que não tem um dom. O Senhor dispôs cada um dos membros no seu devido lugar, para cumprirem o seu devido papel, a sua devida missão. Então não deixe esse chamado, esse ministério, esse propósito do Senhor se apagar no seu coração, porque Ele é o maior na nossa vida, Ele tem que ser primordial na nossa vida, Ele tem que ser levado a um nível mais alto na nossa vida, Ele tem que estar ardendo do nosso coração. Versículo 12, ele diz, quanto a Tíquico mandei-o até Éfeso. Paulo, quando tinha algum problema na igreja, ou quando ele precisava resolver situações nas igrejas, as quais ele organizou e fundou, volta e meia ele enviava alguns dos seus companheiros, de obra missionária. Então ele tinha essa preocupação, as igrejas, por onde ele passava, quando Paulo pregava. Eu acho muito interessante lá em Atos capítulo 14, quando eles pregam naquelas cidades, que ele passa lá por tribulação, que ele é apedrejado, se não me engano é a cidade de Listra, E aí, um dia depois que ele sofre esse apedrejamento, diz lá o texto bíblico que ele volta, ou melhor, ele vai para a cidade vizinha, prega o Evangelho, que já é uma coisa assim para nós, se eu for apedrejado aqui hoje, fala misericórdia, vou pensar 10.000 vezes depois de sair para a rua de novo, para pregar o Evangelho. Mas não, no dia seguinte ele vai para a cidade vizinha, prega o Evangelho, e depois ele volta para a mesma cidade que ele foi apedrejado, para fortalecer os irmãos que tinham ali se convertido. Então Paulo tinha uma preocupação muito grande com a igreja. A igreja de Cristo, para ele tinha um lugar especial no seu coração. Era algo primordial na vida de Paulo. Em 2 Coríntios 11, 28, ele declara que além de todas as coisas exteriores, pesava no seu coração a preocupação com todas as igrejas. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo, tem que ter um lugar de prioridade na nossa vida. Tem que ser, porque a igreja foi comprada com o sangue de Jesus. Nós fomos comprados pelo sacrifício vivo do Senhor Jesus Cristo. Como é que nós temos
Qual tem sido essa nossa relação com a igreja? Eu vejo que nessa pandemia também está se revelando em alguns de nós que a igreja não tem um papel ou uma importância tão grande assim, porque às vezes, até nos cultos, né, online, no culto, quando a gente está na nossa casa, a gente não tem a mesma disposição, a gente não tem o mesmo empenho de estar adorando e servindo a Deus. A gente coloca lá, o pastor Ronaldo até falou esses dias, né? A gente coloca lá na live e deixa lá rolando, enquanto a gente faz uma coisa, faz outra coisa, e a gente está tão disperso, né? A igreja muitas vezes não tem tido um lugar na nossa vida de prioridade, a gente não tem se derramado, e eu creio que o que mostra mais a nossa preocupação com a igreja, que nós queremos ver a igreja do Senhor sendo abençoada, nós queremos ver a igreja do Senhor crescendo, nós queremos ver a igreja do Senhor vivendo um avivamento, é o tempo que a gente despende em oração pela igreja de Cristo. Em todas as cartas de Paulo nós vemos ele dizendo: olha, eu estou orando por vós, eu oro por vocês, para que Deus dê espírito de sabedoria, eu oro por vocês, para que Deus dê pleno conhecimento da sua vontade, eu oro por vocês, eu me ponho de joelhos diante do Pai, para que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Ele orava, continuamente Paulo orava pela igreja. A igreja de Cristo, ela precisa ter um lugar de prioridade no nosso coração, porque quando a igreja tem esse lugar no coração dos irmãos, é aí que a igreja do Senhor, ela avança, é aí que a igreja do Senhor cresce, é aí que a igreja do Senhor recebe um avivamento espiritual, porque os crentes em Cristo estão com esse interesse, com esse desejo, voltados para que a igreja do Senhor, ela seja uma bênção nessa terra, para que a igreja do Senhor viva tudo aquilo que Deus tem para ela nesse tempo. Então que a igreja, a reunião dos irmãos, os irmãos, de uma forma geral, que eles tenham um lugar de prioridade nas nossas vidas. Quanto nós temos orado pela igreja de Cristo, quanto nós temos orado em favor dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Vamos orar, vamos clamar, vamos nos posicionar com a igreja de Cristo no nosso coração. Em quarto lugar, Paulo fala a respeito do conhecimento que ele queria mais de Deus. Olha o que ele fala aí no verso de número 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Os pergaminhos a gente sabe que são os rolos, que continham os escritos do Antigo Testamento. Então Paulo está preocupado, ao final da vida, o tempo da sua partida é chegado, mas olha o interesse dele, ele está interessado em conhecer mais de Deus, mais das coisas de Deus. Ele diz: olha, traz os livros, especialmente os pergaminhos, ele quer mais do Senhor. E isso de um homem que havia já recebido de Jesus a própria revelação do Evangelho. Ele fala na carta aos Gálatas que o Evangelho ele recebeu, não foi de homem algum, foi do próprio Jesus. Esse homem que está interessado nos livros e nos pergaminhos, é o mesmo homem que subiu até o terceiro céu, e ele fala, não sei se no corpo ou fora do corpo, ele não sabia, mas que ele ouviu coisas inefáveis, que ele diz que ao homem não era nem lícito anunciar. Então esse homem que tem toda essa revelação de Deus já na sua vida, ele ainda ao final da vida, sabendo que o tempo da sua partida é chegado, ele quer conhecer mais de Deus. Ele quer conhecer mais as coisas de Deus. Ele tem interesse pelas coisas do Senhor. O seu coração quer se encher cada vez mais do conhecimento do Senhor. E não é à toa que ele fala em Filipenses capítulo 3, dizendo que, olha, para mim tudo que era lucro eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele diz, olha, eu considero tudo como perda por causa
do conhecimento de Jesus. Eu quero conhecer mais a Jesus. Eu quero conhecer mais desse Deus. Eu quero andar com esse Deus. Eu quero ter uma intimidade profunda com Ele cada dia maior. Será que isso tem sido uma prioridade em nossas vidas? Será que isso tem sido uma prioridade nos nossos corações? Talvez passou a ser por conta da pandemia, nós com mais tempo, para buscarmos esse conhecimento de Deus, para nos debruçarmos nos livros, na palavra, na oração. Glória a Deus, se a pandemia pelo menos produziu isso em nós, glória a Deus. Mas que não seja só pela pandemia, que não seja só por esse tempo, mas que isso seja permanente em nossa vida, que isso seja constante em nosso viver, que nós não abandonemos esse caminho da busca do conhecimento do Senhor, porque é isso, amados, que nos leva para uma maior intimidade com Deus, uma maior comunhão com Deus, uma vida de mais ricas bênçãos espirituais. Como é bom conhecer a Jesus, andar com Jesus, ouvir a sua voz. Então tenha essa prioridade, vamos ter essa prioridade no nosso coração, o conhecimento de Deus. Paulo também lhe deixa um legado, quando ele fala aqui para Timóteo no 14, no 15, que ele está dando um alerta para Timóteo quanto a algumas pessoas, para ele estar atento, a esse tal de Alexandre aqui, que causou muitos males a Paulo. Eles, guarda-te também dele, mas não é só isso. Paulo, ele está preocupado em deixar um legado para Timóteo. Tanto é, se a gente voltar um pouquinho só, aí a nossa Bíblia, no capítulo 3 dessa mesma segunda carta, ele fala assim para Timóteo: Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, meu procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então ele vai falando, e lá no 14 ele fala, tu porém permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então Paulo, ele tem no seu coração a prioridade, não só da obra que ele fez para Deus, mas de deixar um legado na vida daqueles que o acompanharam. Deixar um legado na vida daqueles que estão próximos dele, que trabalharam junto com ele, que combateram o bom combate junto com ele. Ele tem essa preocupação como um pai tem com o filho, Esses dias eu ouvi um pastor falando a respeito disso, e eu achei muito interessante, porque certa feita eu tive essa mesma sensação. Esse pastor estava contando que teve uma dificuldade de saúde, e foi para o hospital às pressas, Teve lá que ser internado, teve que passar por uma cirurgia, e ele disse que a única coisa que passou na cabeça dele foi: se eu morrer, o que vai ser dos meus filhos? Aquilo veio como uma bomba assim no coração dele, na mente dele. O que vai ser dos meus filhos? Como é que será que eles vão crescer? Será que eles vão continuar nesse caminho? Será que eles vão servir ao Senhor? Será que eles vão ser íntegros diante de Deus? Ser pessoas justas, honestas, retas? Isso vem ao nosso coração, mas isso tem que ser posto por prática na nossa vida. O que nós vamos deixar os nossos filhos como legado de vida, não materialmente, porque deixar materialmente às vezes pode ser até mais fácil, do que tudo isso que a gente pode deixar, todo esse propósito de vida, essa fé, essa vida esse procedimento, o ensino, o amor, a perseverança. Isso tudo tem que ser passado, irmãos. Isso tem que ser prioridade, porque hoje nós estamos aqui, mas amanhã não sabemos. E o que será da próxima geração? O que será da próxima geração da igreja? O que será dos nossos filhos? Eu tenho 3. Já passei esse negócio, já veio na minha cabeça. Meu Deus, se eu partir, o que vai ser dos meus filhos? Então a gente tem que levar isso a termo. Tem que ser prioridade na nossa vida, para que amanhã eles possam ter e receber de nós, e ter uma base muito segura do que eles vão viver aqui com o Senhor também. Estamos acabando já. Penúltimo lugar, Paulo diz no verso 16: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor,
antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Paulo não está falando com pesar, né? A gente entende que ele não está falando com tristeza, ele não está falando de forma com decepção no coração e com amargura, dizendo, olha, todo mundo me abandonou, fiquei sozinho. Não, tanto é que ele completa dizendo que isso não lhe seja posto em conta. Paulo está com um coração terno, cheio de misericórdia. Ele está cheio do perdão do Senhor para liberar sobre a vida daqueles que o abandonaram, que o deixaram na mão, que deixaram ele sozinho. E ele teve que enfrentar grandes adversidades sozinho, né? Quando aqui da sua primeira prisão. Mas ele não está falando isso com pesar. E não é por conta da pandemia também, que a gente fica às vezes receoso, puxa vida, não sei. Se eu pegar esse vírus, já vai que eu morro. Ai meu Deus, eu preciso pedir perdão para tal pessoa. Eu preciso perdoar, porque vai que vai que acontece alguma coisa, hein, pastor? Não, querido. Eu preciso liberar perdão, porque o perdão é a vontade de Deus para as nossas vidas. A gente viveu uma vida de continuamente perdoar. O próprio Paulo diz na carta aos Efésios, assim como o Senhor vos perdoou a vós, assim perdoai vós também. Então o perdão precisa ser prioridade na nossa vida, no nosso coração, porque senão nós mesmos acabamos causando sofrimento para nós e para os que estão ao nosso redor. Hebreus capítulo 12, verso 15 fala isso, né? E não haja em qualquer de vós raiz de amargura que brotando vos contamine e contamine a muitos. Infelizmente, isso pode ser uma realidade hoje na sua vida. Pessoas que carregam amargura no coração, carregam rancor, carregam mágoas na alma. E aí você pode dizer, mas porque o Senhor não sabe o que aconteceu, né? Não sabe o que a pessoa me fez. Mas a medida do perdão que o Senhor espera que nós ofertemos a quem nos ofende é a mesma que Ele liberou sobre a nossa vida. Assim como o Senhor vos perdoou, e Ele nos perdoou de uma dívida impagável. Nenhum de nós tinha condição para pagar a nossa dívida com Deus. E foi desse modo que Ele pagou, né, que Ele nos perdoou, Ele liberou perdão sobre a nossa vida. Então é nessa mesma medida que Ele espera que nós perdoemos uns aos outros. Libere perdão. Tenha um coração cheio de misericórdia. Seja, né, um agente perdoador. Você vai ver como isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida, para a sua alma, para o seu coração. Sem contar que, se nós não perdoarmos, ensinou Jesus lá no final da oração do Pai Nosso, né? Se vós não perdoardes aos vossos, aqueles que vos ofendem, tão pouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. E por fim, Paulo, ele fala aqui de uma prioridade que estava no seu coração, de algo primordial que estava na sua vida, né? No verso 17, 18, dizendo que ele foi assistido pelo Senhor, revestido de forças, para que por seu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. E ele fala, o Senhor também me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Paulo tinha no seu coração a certeza de fé, ele tinha a firmeza na sua alma, de que Deus cumpriria na sua vida todos os seus planos e propósitos. Paulo tinha certeza no seu coração, como tinha Jó, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tudo aquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida, Ele vai cumprir a seu tempo e a sua hora. Isso tem que estar bem nítido, né? E bem real nas nossas almas. Porque senão nós ficamos olhando para as circunstâncias, olhando para a pandemia, olhando para o desespero, né? Para a desesperança do mundo. Isso começa a atingir e alcançar nossa alma, nosso coração. E começamos também a andar desesperançosos, aflitos, angustiados. Mas o nosso Deus é o Deus soberano, que reina, absoluto, que governa, e a nossa vida está nas suas mãos, e tudo que Ele tem para nós, Ele vai cumprir, Ele vai realizar
toda a obra de fé na nossa vida, igreja. E Paulo tinha essa certeza. Tanto é que a morte para ele aqui não significava derrota. Ele fala em Filipenses 1, ele diz, olha, a minha ardente expectativa é que eu vou glorificar Jesus, seja na vida, seja na morte. Se chegou o tempo, e ele sabe que chegou o tempo da partida dele, ele sabe que o seu tempo é findo, ele diz, olha, o Senhor me livrará de toda obra maligna. Se eu vou morrer, não é porque a obra maligna vai me alcançar, mas é porque o propósito de Deus se cumpriu na minha vida. Se eu partir dessa vida hoje, é porque Deus cumpriu os seus planos, é porque Deus fez o que tinha que fazer através da minha vida, é porque Deus cumpriu os seus propósitos através do meu viver. Paulo tinha essa segurança, ele tinha essa certeza de fé. Amém? Então que isso esteja na nossa vida, que isso esteja no nosso coração, que essas prioridades, depois em casa aí, né, como o pastor Ronaldo tem dito a respeito do projeto do Ruminar, pega esse texto de novo, né? Leia ele, leia as referências. Acho que a maioria das nossas Bíblias tem a referência, né, nos versículos. Lê cada referência, cada companheiro desse de Paulo, a gente vai aprender um pouquinho. Então vamos ter essa prioridade, né? Vamos amar a palavra de Deus, o conhecimento das coisas de Deus, que a palavra de Deus tem um lugar especial no seu coração. Queria encerrar esse momento agora com uma oração, em nome de Jesus. Você que está aí na sua casa, ou os que estão aqui na igreja, vamos fechar os nossos olhos por um instante e fazermos um exame da nossa vida. A palavra do Senhor diz, examinai-vos a vós mesmos. Faça um exame aí no seu coração, o que tem sido prioridade no seu viver. O que tem sido prioridade nas nossas vidas, o que nós temos colocado em primeiro lugar. Será que nós temos priorizado as boas amizades, os amigos e irmãos que estão conosco dia após dia, lado a lado, chorando conosco, se alegrando conosco? Talvez a gente tenha perdido isso, tem deixado com que o secularismo, né, nós temos deixado essa globalização envolver tanto a nossa vida, que nós já não andamos juntos, não caminhamos juntos uns com os outros, mas só de forma virtual. Que o Senhor restaure essa comunhão, essa amizade, restaure esses relacionamentos, que o Senhor traga para o nosso coração a alegria do ministério. Deus quer renovar o dom dele na sua vida. O dom que ele te deu não é para ficar apagado. O talento que ele colocou nas suas mãos não é para ficar aí amortecido, mas é para você ser uma bênção nas mãos de Deus. O Senhor te chamou para abençoar, o Senhor te chamou para ser um instrumento. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu para ser um vaso de bênção, um vaso de honra. Oh Pai, visita as suas orações nessa noite. Fala, Senhor, toca, Pai, reaviva, Deus, reaviva, Senhor, a tua obra em nossos corações, que possa arder em nós a chama pelo conhecimento do Senhor, que a nossa alegria seja de conhecer a cada dia mais e mais, Senhor Jesus. Possamos andar contigo, andar em comunhão com o Senhor, em intimidade com o Senhor, ó Pai. Enche o nosso coração da tua presença, transborda o nosso coração de amor, transborda o nosso coração de misericórdia, para que possamos estar prontos para perdoar uns aos outros, ó Pai, assim como o Senhor nos perdoou a nós. E que tenhamos no nosso coração a firmeza de fé, a segurança de que o Senhor vai cumprir, o Senhor cumprirá todos os teus planos, porque nenhum deles pode ser frustrado. Abençoa o teu povo, abençoa, Pai, a cada um de nós, fortalece-nos, traz essas prioridades novamente, reacende no nosso coração essas prioridades, não só por conta da pandemia, mas porque elas são prioridades do Senhor na nossa vida. Traz de novo, Pai, reacende essa chama e cumpre em nós o teu querer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim oramos, Pai, te louvamos. Aleluia.
aleluia, aleluia. Atrai o meu coração, Senhor. Atrai o nosso coração, Senhor. Atrai as nossas vidas a Ti, conforme essa palavra nesta noite. Prioridades em nossa vida. Pai, eu oro por mim, eu oro pela igreja. Oramos, ó Deus, por todos aqueles que estão conosco nesta live, neste culto. Sabemos que a saída, a bênção, a vitória está nessas prioridades que acabamos de ouvir nesta noite. Atrai-nos a Ti, Senhor, para a glória do Teu nome. Faz cair as barreiras, Senhor, que nos impedem de viver contigo, de andar contigo, de desfrutar da Tua presença. Atrai o nosso coração. Espírito Santo, que haja abertura para essa atração a Ti em nossa vida, Senhor. Confessamos tudo aquilo que fecha o nosso coração para Ti, Espírito Santo. Nós queremos ser levados a Cristo. Nós queremos ser atraídos, Espírito Santo, por Você, Espírito Santo, e ser levado a Cristo, a soberania de Deus em nossa vida. Recebe-nos, Senhor. Recebe-nos, Senhor, para a Tua alegria em nossas vidas, para o louvor do Teu nome. Ainda no som desse atrai o meu coração, nós vamos terminando esta live, esse culto. Eu quero dar um testemunho da Denise nessa semana. Ela priorizou o projeto Ruminar. O que é o projeto Ruminar? É você pegar essa mensagem novamente, ponto por ponto, conferir os textos bíblicos e trazer para você. Se desligue um pouco de outras coisas, até mesmo de outros estudos bíblicos. Eu sei que tudo isso é bom para você. Priorize essa nossa programação, priorize esse nosso projeto. Ela passou a semana toda nesse projeto. Ela leu todos os textos, conferiu na vida dela. A Denise foi uma bênção para ela, esse projeto nessa semana. Faz isso você também. Priorize isso, traga para você. Isso significa o quê? Significa uma comida sólida. Você não pode esquecer disso. É um alimento sólido. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam na sua vida, permaneçam na sua vida, e que você viva as prioridades de Deus na sua vida, hoje para todos sempre. Amém. Todos digam amém. Oh, aleluia. Te tocar.